Muito bem lembrado. Então, vamos lá de novo, compartilhar a tela. Todos vendo aí, em acesso? Sim. Então, é o seguinte, vou voltar um pouquinho, tá? O que acontece, então? Qual que é a diferença de adaptação para lesão? O que acontece? Tudo tem no estímulo, um estímulo que a célula tem, né? Seja esse estímulo traumático ou até excesso de alguma coisa, uma energia, um calor, alguma coisa te dá um estímulo. Dependendo do tamanho desse estímulo que você recebe, você vai sofrer uma alteração. Ou a sua célula vai crescer, ou ela vai diminuir, ou ela vai romper, dependendo do que for esse estímulo. Se for um estímulo de um nível que a sua célula consegue adaptar a esse estímulo, ela levou, por exemplo, vamos pensar um trauma, bateu a porta no olho, na cara, a pessoa estava saindo e deu aquela pancada no rosto. Né? Dependendo do quantitativo desse estímulo, essa célula vai sofrer um processo patológico, vamos colocar assim, entre aspas, só que ela vai se adaptar àquela situação. Ela vai inchar, vai crescer e depois ela volta novamente. Tá? Então, ela fica adaptada. Então, isso acontece com coisas maléficas, mas também benéficas. Por exemplo, uma pessoa que faz uma excesso de atividade física. Por que a gente não deve malhar todo dia? Exatamente por quê? Porque o estímulo, quando você malha e descansa, você estimula a célula, ela vai crescendo, vai deixando o músculo mais durinho, mas ela tem um período de descanso. Então, outro dia você malha e ela vai aumentando gradativamente, né? Ela vai hipertrofiando, mas de uma forma gradativa, contínua. Quando você começa a malhar, aquele estímulo, a célula começa a crescer, a hipertrofiar, mas vai chegar num ponto que ela vai sofrer uma lesão. Então, a gente tem lesão quando a célula ultrapassa a sua capacidade de adaptar. Deu para entender? Quando ela sofreu o estímulo, adaptou, cresceu, ficou inchadinha. Mas aí o que aconteceu? Ela adaptou naquela situação, né? Aquilo foi normalizando e ela ficou daquele jeito. Quando você faz todo esse estímulo, ele é contínuo, ele torna-se nocivo. O estímulo nocivo ultrapassa o limite da célula se adaptar. Então, daquele estímulo nocivo, ela passa a ter, em vez de uma adaptação, uma lesão. Então, o que é uma lesão? Nada mais do que é quando a célula perde a sua capacidade adaptativa, porque ela recebe um estímulo nocivo, muito intenso. Deu para diferenciar? Fechou ou não? Sim. Fechou. Tá? Então, qualquer estímulo que você sofra vai modificar a sua célula, seja na estrutura, no tamanho, na mobilidade celular, só que ela vai sofrendo uma adaptação. Né? A malhação é o maior exemplo. Você malha, descansa, vai moldando, vai adaptando, vai ficando o bracinho mais inchadinho, mais durinho, o músculo todo modifica. Se você fizer contínuo, ele deixa de ser adaptativo, ela extrapola aquela capacidade e ela vai fazer o quê? Ela vai arrebentar fibras musculares, então ela vai fazer uma lesão. Então, o que é lesão? Quando a célula recebe um estímulo, ele é muito intenso, ele é nocivo, extrapola a capacidade dela se adaptar, dela crescer, atrofiar, e ela passa a ser uma lesão. Lesão tem dois tipos. Reversível, você deixa a célula descansando, dá um anti-inflamatório, a célula melhora. Ou irreversível. A lesão irreversível ela é classificada como morte celular. Morte celular recebe o nome de necrose. Ok? Tem aí? E aí a gente tem a necrose. A minha tela está aberta toda para você? Agora abriu toda, né? Sim. Então, o que é necrose? Olha aquela foto ali, gente. A necrose, ela é sempre o quê? Patológica, tá? E geralmente ela vem de um processo inflamatório ali, naquele local, localizado ali, tá? Então, o que acontece? São alterações bioquímicas que ocorrem após você sofrer uma lesão irreversível que vai gerar o quê? Morte celular de um organismo vivo. Quando chegou naquele pé, aqueles dedinhos ali, ó, eles estão mumificados. Ali não tem nenhum tipo de circulação. Ali a célula sofreu uma lesão por um processo patológico, que seja, isso aqui para mim é um pé diabético, né? Ele teve que uma vasculopatia periférica, aquela vasculopatia periférica, ela chegou ali o sangue arterial,
chegou ali o sangue arterial, que ele foi distribuindo ao longo do corpo. Quando chegou já lá embaixo, nos membros inferiores, ele já perdeu a sua oxigenação, já chegou o sangue venoso, mas como a patologia de básica diabetes, ela impede essa revascularização, esse retorno venoso, aquele sangue ali impuro, ele foi perdendo a sua capacidade de reoxigenar. E aí, ele teve um processo traumático ali, por ser um pé diabético, às vezes uma batidinha, uma pontinha, uma espinha, um processo mínimo, como ele não tem vascularização, que é derivada da patologia, ele foi perdendo sua capacidade de irrigação a chegar a um ponto de ficar mumificado, uma morte celular. Nada, esse dedo não tem como revascularizar. A única coisa que pode fazer ali é amputar. Então, quando a gente fala em necrose, ela está sempre relacionada com o lado patológico. Mas existem vários tipos de necrose, porque um tecido necrótico desse nível aí, que a gente fala que é necrose de coagulação, aquilo formou processo de coagulação, foi coagulando, depois não teve mais como, virou tudo um coágulo, escureceu, não teve como revascularizar. Mas tem necroses que são fases de processos inflamatórios e que o próprio organismo, com a ajuda de meios químicos, pomadas, meios mecânicos, desbridamento cirúrgico, eles podem recuperar esse tecido morto aí e evoluir para uma melhora. Então, a necrose ela pode ser classificada em vários tipos. Quando a pessoa tem um trauma na cabeça e morre neurônio, ele necrosa dentro da cabeça? Não. Ou ele só apaga? O neurônio, ele é uma célula estável, né? É uma célula permanente. Tem célula lábil, estável e permanente. Então, tem células que têm funções mais basiquinhas, mas elas são sempre regeneradas. O neurônio é uma célula permanente. Ele tem uma função diferenciada, que é conduzir estímulo nervoso, mas ele não sofre um processo de regeneração. Então, uma vez que você tem um neurônio morto, ele não se recupera mais. Então, por exemplo, por que às vezes a pessoa, quando tem uma isquemia cerebral, dependendo do tempo que ela tem de isquemia, ela fica com sequela? Porque aquela célula que não recebeu o oxigênio é uma lesão irreversível. Né? Mas é a necrose? Não é mais ou menos uma necrose, não é como necrose, porque não faz uma isquemia grande, mas você pode, no entendimento, você pode pensar nisso. Ela vai ficar isquêmica, ela fica sem vascularização. É mais ou menos isso mesmo. Tá? Então, quando eu falo necrose, eu tenho que pensar o quê? É um processo patológico desordenado de morte celular. Tá? Ele não é programado como uma apoptose, né? Ele vem o quê? De uma disfunção do seu organismo, uma disfunção celular, gerada por um estímulo agressivo que vai levar a uma lesão irreversível. Então, aí não tem mais como reverter. Por exemplo, o AVC hemorrágico, né, que você tem um derramamento de um vaso que ele é rompido no organismo, e dependendo de onde esse AVC ele é colocado, ele vai ser uma lesão irreversível. Agora, se você tem, às vezes, um AVC isquêmico, com medicação, você consegue revascularizar, então você tem uma lesão irreversível e uma lesão reversível. Tá? Mas sempre que eu caminho para uma morte celular, significa que aquilo teve o quê? Morreu. Né? Então, eu não tenho como, às vezes, revascularizar aquela área ali. Então, quando eu falo necrose, eu tenho que lembrar que é um processo de morte celular, de uma certa forma, ok? Então, vamos lá. Ô, Sandra. Oi, fala aqui. O slide anterior está escrito que provavelmente provoca infecção. Habitualmente provoca inflamação no local afetado. A necrose gera inflamação? A inflamação gera necrose? Olha só, a inflamação, a gente sabe que a inflamação é um processo natural do nosso organismo de limpeza, certo? De limpeza. Então, para que eu tenha um processo de cicatrização, eu tenho que ter o quê? Mediador químico, chegou aquele processo ali, chegou um corpo estranho no meu corpo, eu furei o meu dedo com um pau, né? Então, entrou ali a poeira do pauzinho ficou ali. Então, isso na hora que entra um corpo estranho no meu organismo, nós temos mediadores químicos, que é citocina, prostaglandina, são sinalizadores químicos que vão interligar o nosso sistema imunológico e eles vão atrair as células de defesa para aquele lugar ali para fazer o quê? O processo inflamatório, para mandar neutrófilos, macrófagos, células de defesa que vão fagocitar, comer, eliminar aquele corpo estranho ali.
Então, quando eu tenho um processo patológico, eu vou ter sempre um processo inflamatório no meu organismo, porque o objetivo da inflamação é você remover partículas e corpos estranhos para poder limpar aquele produto. Então, quando eu tenho geralmente uma morte celular, ela vai ser derivada de um processo de limpeza, que é o processo inflamatório. Tá? A inflamação aguda, ela é benéfica. A inflamação crônica, ela se torna um tecido já doente, fibrosado, que muitas vezes evolui para uma necrose. Tá? Então, ela está sempre interligada com o processo inflamatório, que pode ser agudo e limpo e revascularizado, mas que pode evoluir para uma cronificação, e aí você não tem como recuperar mais. Sandra, uma infecção, então, sempre precisa de um micro-organismo? O processo de infecção, ele vem através de um micro-organismo, que pode ser poeira, que pode ser bactéria, que pode ser vírus, pode ser alguma coisa, qualquer coisa. É um corpo estranho no seu organismo. Sempre que você tem um corpo estranho, o seu organismo ele recebe sinais, que são chamados mediadores químicos, tá? Esses mediadores químicos, eles vão para aquele local, sinalizam para poder... Vou atualizar, gente, se cair eu vou pedir outro, hein? Eles vão para poder chamar o quê? As células de defesa, tá? Então, isso é um processo natural, fisiológico do nosso organismo. Quando eles são sinalizados, o que aconteceu? Espera aí que entrou alguma coisa aqui que eu não tô... Saiu a tela para vocês? Não. Não? Não, tá normal. Entrou alguma coisa aqui, espera aí que eu vou tirar. Só um minutinho aqui que eu perdi a tela. Perdi minha tela, gente. A minha só tá escura, não tem nada aparecendo, não. Eu vou só interromper. Eu vou interromper a imagem aqui um pouquinho para mim ver o que aconteceu aqui comigo. Entrou alguma coisa aqui. Tá ok. Aqui. Vou voltar. Tá, agora... Então, vamos lá de novo. Então, voltando aqui, o processo inflamatório ele é sempre benéfico, porque para você recuperar um estímulo celular, ele vai inflamar, ele vai limpar aquele tecido ali e vai produzir novas células. Você não granula, epiteliza se você não tiver o processo inflamatório. Né? Quando você não consegue espontaneamente, você precisa de ajuda o quê? De desbridamento, né? De cirurgia, de produtos químicos, de coberturas, de pomadas, que vão fazer o quê? Limpar aquele exudato, aquele tecido morto ali. Mas, naturalmente, o nosso organismo ele é feito para fazer espontaneamente. Quando a gente não consegue, você precisa dessas, né, outras formas de melhorar. Quando você chega num processo inflamatório que cronifica, não limpa aquela célula, ela vai evoluir ou para um método mecânico, você tira ali, raspa, faz o desbridamento cirúrgico, ou ela vai evoluir para uma morte celular. Tá? Então, sempre vem realmente de um processo patológico. Se tem processo patológico, tem processo inflamatório. Quando a gente morre, a gente fica tudo necrosado? Fica tudo preto assim? Depende de como, no tempo, né? Depende do tempo. Primeiro você fica pálido, né? Se for infarto, é muito comum, às vezes, AVCs, infartos, você tá com uma cor mais arroxeada, assim, com o passar do tempo, eu creio que fica escuro, sim. Então, olha só. Fala. Necrose é a mesma coisa que escara ou são diferentes? Vamos falar aqui agora, tá? Então, vou ter uma necrose o quê? Manifestação final da célula que sofreu uma lesão irreversível, cessou a função orgânica, tá? Então, acabou ali. E aí, eu tenho a fisiopatologia, tá? O que acontece quando eu tenho uma necrose? Olha só. Perda irreversível de atividades, incapacidade da célula manter o seu mecanismo de homeostasia. O que é homeostasia? É ela estar com o seu equilíbrio, né? Funcionando normalmente, tá? Dentro do meio. E aí vai acontecer o quê? Uma ação, gente, degradativa das enzimas. E essas enzimas, elas são importantes por quê? Porque elas são essas enzimas que fazem realmente essa limpeza celular, tá? Enzima, a parte de gestão da enzimática da célula, que vai limpar a célula, e a desnaturação de proteínas, que mantém o processo de coagulação. Então, quando você chega numa necrose, o processo de renovação, de coagulação de vasos, de renovação de novos vasos, ele deixa de existir. Então, ela começa a ter um desequilíbrio muito grande e ela vai evoluindo
para um processo de patológico e que não tem vascularização. Então, aquilo acaba, não tem mais oxigênio ali. De uma forma geral, é isso que acontece com todos os tipos de necrose, tá? Todos eles. E aí, epa, garrou. O que pode levar a uma necrose? Tudo pode levar a uma necrose. Cleidiane entrou, vamos medir a Cleidinha aqui. Agente físico, né? O que é agente físico? Temperatura, frio, calor, radiação, ação mecânica, trauma, químico, qualquer substância química. Por que tem cirrose hepática por álcool? Porque ele faz o quê? Uma necrose, se você continuar a beber, lá no pâncreas, né? Ele vai fazer uma autodigestão do pâncreas, pelas suas próprias enzimas, a ponto de fazer necrose. O pâncreas fica todo pequenininho e duro. Agentes biológicos são as infecções, as bactérias, os parasitas, os vírus, né? E, de uma certa forma, os processos isquêmicos, que vão levar o quê? A vasoconstrição, e você não consegue revascularizar. Então, muita coisa pode levar a uma necrose, tá? Que é morte celular. Isso tem que ficar na cabeça. Continuando aqui. E aí, a gente tem vários tipos de necrose. O que é essa necrose aqui? Ó, o que é isso aqui, Priscila? Isso é lesão por pressão, parece. E como é que chama isso, Kaique? Escara. Exato. Então, a escara é a... Olha a escara. A escara... Você falou que não pode falar escara? Não, a escara ela tem uma classificação. A escara... Não é que úlcera por pressão seja escara. Tá? A escara é um dos graus da úlcera por pressão. É uma necrose por coagulação. Existe necrose por coagulação, por exemplo, uma bolha preta no seu calcanhar. Já viram calcanhar preto de bolha? É uma necrose de coagulação. Agora, essa escara é uma necrose de coagulação. A diferença da bolha preta, que a bolha preta é amolecida, e a escara é o quê? Ela é dura, escurecida, uma casca, uma crosta preta. Eu consigo cicatrizar essa lesão, gente? Tem que desbridar ela. Por que eu tenho que desbridar? Porque ela está morta. Porque ela está morta. Então, ela é o quê? Uma necrose. Se eu não tirar essa capa preta aqui, e olha só, você vê que ela já está soltando as bordas ali. Mas na hora que arrancar, isso pode estar tão profundo e pode chegar até no osso, e a gente não está vendo. Tá? Então, isso dói, necrose, inicialmente não é doloroso, tá? Porque já perdeu ali a vascularização. Tá? Qual pomada é que Aqui nenhuma. Tá? Aqui não há. Aqui o que seria indicado seria um alginato. Se você fizesse uma escarificação, que seria você fazer um joguinho da vela em volta de toda essa lesão aqui, mas você pode ver que ela já soltou da borda e ela está ali. Então, isso aqui é só com desbridamento cirúrgico. Não tem nada que tira isso. Por quê? Nossa, eu já vi porque isso. Eu também está morto isso aqui, gente. Não tem, se você arrancar, você vai ter ainda mais ou menos 21 dias para você poder ver se ela revasculariza, porque você pode arrancar e ela escurecer de novo, ela passar outro tipo de necrose, ficar uma necrose de liquefação, ficar cinza, amolecida. Espera aí, deixa eu terminar para não perder, tá? Ó, imagina, arranquei essa capa preta, Marquinhos arrancou aqui a capa preta, e aí ficou aquele tecido ali vermelhinho. Aí eu continuo colocando pomada, alginato, seja o que for, e aí começa a ficar cinza, molengo, aquele cinza escuro. A gente fala que é a necrose de... Vou voltar aqui um pouquinho. Liquefação, olha aqui. Dá para ver aqui embaixo? Isso aqui é depois que eu arranquei a capa preta. Tá? Isso aqui é uma necrose, só que é uma necrose liquefeita, mais mole, amarelada, acinzentada. É pus velho que tá aí, não é? Isso aqui tem que ser removido. Aqui é pus velho, não é não? Aqui não. É mais ou menos. Mas é tecido morto, olha aqui, escuro. Olha, isso aqui não é pus, tá? Isso aqui é tecido morto, sem vascularização. E esses pedacinhos brancos aqui também, tá? Isso é o quê? É tudo tecido morto. Então, isso tem que ser removido. O que eu preciso aqui? O que é bom aqui? Ó, tem aqui... Tipo bloco cirúrgico. Vermelhinho, né? Vermelhinho. Aqui, às vezes, como você tem tecido de granulação misturado... Ui, muito bem. Quem falou, Larissa? Quem falou? O alginato. Cleide. Então, Cleidinha, tá boa?
O alginato tira. Agora, lá naquela capa preta, não tem nada que tire, porque aquele ali está totalmente morto. Então, aqui eu consigo uma evolução boa, tá? Porque já é um grau de necrose que não é o final, como é a necrose de coagulação. Vou voltar para a gente dar sequência, tá? Senão eu perco aqui. Quem ia falar, Marquinhos? Eu ia te perguntar, essa necrose por coagulação, ela é geralmente ou especificamente só por conta de lesão por pressão, por exemplo? Não. Tem outros fatores que podem Outros desencadear? fatores, tá? Até uma queimadura pode levar uma necrose de coagulação. Entendi. Tá? É um tipo de morte celular feita por má vascularização, tá? E aquilo escurece. O pé diabético, por exemplo, ele não vem de uma úlcera por pressão. Ele vem para um processo inflamatório localizado, tá? Que ele vai gerar uma infecção ali naquele local, vai coagular, obstruir e não tem vascularização, a ponto de ficar mumificado e ter que ser amputado, porque não vasculariza. Tem uma coisa que não sai da minha cabeça. No dia que o Willy estava em choque, a Dorinha falou assim, conversa com ele. Ela pegou a cabeça dele aqui, virou para mim ver. Sandra, aqui nele tava cheio de necrose aqui, cheio de buraco aqui, ó. Aí, eu nunca tinha visto aquilo em toda a minha vida. Úlcera por pressão, né?